A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de escatologia no seu lar. E eu quero agradecer primeiramente ao nosso bom Deus pelo privilégio de estarmos aqui. Agradeço também ao nosso pastor presidente pela confiança. Agradecemos a toda a direção da Rede Brasil de Comunicação pelo privilégio, pela oportunidade que nos faculta de estarmos apresentando este programa e com exclusividade a você, por sua audiência, a você que acompanha a programação da Rede Brasil pela TV ou pela internet. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre você e sobre toda a sua família. Se você deseja entrar em contato conosco e enviar a sua mensagem, a sua pergunta, a sua crítica, a sua opinião ou a sua sugestão, anote aí o número do WhatsApp, é o 994661010, o prefixo, você já sabe, é 81. E fique à vontade, não se sinta constrangido, porque essa sua mensagem, essa sua participação é muito importante para nós. É muito importante nós sabermos qual é a opinião, a crítica ou a sugestão dos nossos alunos dessa aula de escatologia no lar e dos nossos queridos telespectadores. Como é do seu conhecimento, nós estamos estudando o capítulo 3 do livro de Daniel, que descreve uma das histórias mais belas e mais conhecidas da Bíblia, uma história conhecida até pelas crianças, que é a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram lançados na fornalha de fogo ardente. Você sabe, mas eu faço questão de repetir. Esse capítulo ele é mais histórico, os primeiros 6 capítulos de Daniel, mas nós estamos estudando versículo por versículo, porque foi esse o nosso objetivo, Nós assumimos esse compromisso de explicarmos todo o livro de Daniel, e também pelo fato de nós podermos extrair ricas lições para as nossas vidas, para o nosso aprendizado, Então, embora o objetivo dos instantes finais seja mais destacar as profecias, o conteúdo profético das Escrituras, mas não resta dúvida que também serve para o nosso crescimento, para a nossa edificação, essas belas histórias que estão no livro do profeta Daniel. Na verdade, nós já estudamos 19 versículos do capítulo 3, dos versículos 1 até o versículo 19, nós já estudamos, nós já vimos isso, que o rei Nabucodonosor mandou erguer uma grande estátua, e essa estátua era de ouro, e ele chamou, convocou todas as autoridades do reino, os governadores, os prefeitos, os presidentes, os juízes, para estar naquela cerimônia de inauguração daquela grande estátua. Aquela estátua tinha mais ou menos 60 côvados de altura, que equivale mais ou menos a 30 metros, 6 côvados de largura, mais ou menos 3 metros de largura, e ele ordenou que, quando se tocasse os instrumentos musicais, todos deveriam se curvar, todos deveriam se prostrar, mas o que acontece? 3 jovens hebreus ouviram a orquestra, ouviram os instrumentos musicais, mas permaneceram de pé. E aí nós falamos nos programas anteriores, que nós, servos de Deus, devemos sim ser submissos às autoridades, às leis que são constituídas, Devemos honrar e respeitar as autoridades. Mas, quando as leis terrenas, quando as leis humanas vão de encontro às leis divinas, não resta dúvida que nós vamos priorizar a lei divina, E foi isso que os jovens hebreus fizeram. Eles sabiam que o povo judeu foi levado cativo por causa do pecado da idolatria. Nós já dissemos aqui que o cativeiro babilônico serviu para curar o povo judeu da idolatria. Então, simplesmente, eles não se curvaram. E aí, eles foram denunciados e foram levados à presença do rei Nabucodonosor. Nós não vamos recapitular os 19 versículos, porque tomaria muito tempo, e acredito que você está acompanhando, os programas que estão sendo exibidos diariamente, mas vamos ao menos recapitular, relembrar os versículos 15 a 19, que é exatamente a ocasião em que os jovens hebreus são denunciados e são levados à presença do rei Nabucodonosor. Vamos lá, versículo de número 15 até 19. Vamos recapitular. Por gentileza, pode passar a tela. Então, o rei Nabucodonosor, cheio de ira, disse assim: olha,
Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvides o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Em outras palavras, ele estava dando mais uma oportunidade aos jovens hebreus para eles se curvarem. Mas ele diz, mas se a não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente, e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Bem, pode trazer a tela. Nós já dissemos, né, no programa anterior, que a mente do rei Nabucodonosor era muito fraca, né? Esqueceu do grande privilégio, do grande benefício que Deus deu aos sábios de Babilônia através da oração desses três jovens. Sadraque, Mesaque e Abednego foram orar junto com Daniel para que Deus desse a revelação e a interpretação do sonho no capítulo de número 2. Também ele foi ingrato porque ele havia elogiado, enaltecido o Deus dos hebreus, né? Nós vimos isso lá no capítulo de número 2, versículo de número 47. Capítulo 2, versículo 47, ele havia dito a Daniel, o próprio rei Nabucodonosor, certamente o vosso Deus é Deus dos deuses. E agora ele pergunta, não é? Como que esquecido da sua própria declaração? Qual é o Deus que, quem vos poderá livrar? Abre a tela, por favor, versículo 15, só o finalzinho. Aí ele pergunta, quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Então ele tinha a memória fraca. Pode passar o texto, versículo de número 16. Aí Sadraque, Mesaque e Abednego responderam, disseram ao rei, não necessitamos de te responder sobre esse negócio. Em outras palavras, eles não discutiram com o rei, não pediram uma chance, não pediram oportunidade, não pediram misericórdia. Aí eles disseram, eis que o nosso Deus a quem nós servimos é que pode nos livrar. Então, com certeza, o Espírito Santo lembrou a esses jovens, né, os grandes livramentos que Deus deu lá no passado. As ocasiões que Deus livrou Elias lá de Jezabel, livrou o povo hebreu lá da escravidão no Egito, livrou o povo judeu das mãos de Senaqueribe, livrou o povo judeu da invasão de 3 povos lá nos dias do rei Josafá. Enfim, eles creram que Deus era poderoso para livrar, mas eles disseram, ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Eles depositaram em Deus a sua confiança. Eles creram, eles acreditaram que Deus é poderoso para livrá-los, né? Ou era, na época, era poderoso para livrá-los. Mas o que é interessante é o versículo 18 e 19. É a fé, a coragem desses jovens. Observe que coisa interessante. Eles creram que Deus era poderoso para livrá-los, mas ao mesmo tempo eles disseram, e se não, como que diz assim, se Deus não quiser nos livrar, se Deus não quiser nos socorrer, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que tu levantastes. Em outras palavras, pode trazer a tela, eles estavam dizendo, se Deus quiser livrar, ele pode livrar, e se ele não quiser, ele não vai nos livrar, nós vamos ser lançados, em outras palavras. Nós vamos ser queimados, nós vamos ser carbonizados, nós vamos morrer, mas nós não vamos nos prostrar. E nós já dissemos isso, né? Que a grande lição que nós aprendemos desse texto, dessa belíssima história, não é necessariamente o livramento, mas essa fé. Aquela fé que nos faz confiar em Deus, independente da decisão que Deus tomar. Eles disseram isso. Deus nos livrará, Ele pode nos livrar, e se Ele não livrar, nós vamos morrer, mas nós não vamos nos curvar. Então essa fé, essa coragem de enfrentar até a morte, mas não pecar contra Deus, não se curvar, não se dobrar diante daquela imagem. Volta a tela, por gentileza. Aí diz o texto, então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. Pode trazer a tela? Então nós vimos até aí o versículo 19, o rei dando ordem para que aquela fornalha, não é, aquele forno fosse aquecido 7 vezes mais.
Nós já dissemos no programa anterior que ele mandou não só erguer a estátua, mas também já deixar de sobreaviso lá, de prontidão, uma fornalha acesa, para qualquer pessoa que por acaso não quisesse se curvar, fosse lançada naquela fornalha. Nós já dissemos também que por trás deste plano, deste projeto, por trás desse culto idólatra, havia um projeto, um propósito de propagar a idolatria em todo o reino, fazer com que todo mundo se tornasse idólatra. Mas a fúria do rei foi tão grande que ele mandou agora aquecer 7 vezes mais. Para quê? Para que aqueles jovens hebreus fossem lançados. Vamos para o versículo 20? Versículo de número 20, pode passar a tela, por gentileza. Aí diz, e ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego. Bem, detalhes, não havia necessidade disso. Os jovens hebreus com certeza não iam correr, não iam fugir, não iam tentar escapar. Com certeza, ele de forma desnecessária, ele mandou buscar os soldados mais fortes, mais valentes, como se aqueles jovens hebreus fossem demonstrar alguma resistência. Mas pelas palavras dos jovens nós já vimos isso. Eles estavam dispostos a dar a sua vida. Eles tinham consciência que as suas vidas estavam nas mãos de Deus. Eles creram, eles confiaram, eles acreditaram. Se Deus quiser livrar, Ele livra. Se Ele não quiser, nós vamos morrer. Então, era desnecessário chamar aqueles soldados fortes, valentes, porque chama-se um soldado valente quando há o perigo de uma fuga, o perigo de uma resistência, mas com certeza aqueles jovens hebreus nem iriam fugir, ainda que tivesse oportunidade, e com certeza não iriam reagir àquela sentença de morte, porque eles estavam dispostos a enfrentar o fogo, se necessário fosse. Pode passar o texto. Não, deixa eu reler mais uma vez, que eu não li todo o texto. Por favor, versículo 20. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem, ou seja, amarrassem a Sadraque, Mesaque e Abednego para os lançarem no forno de fogo ardente. Claro, você vai perceber aí, essas imagens são meramente ilustrativas, né? Para que nós tenhamos uma ideia do fato, para melhorar a nossa compreensão. Pode passar o texto, versículo 21. Aí diz, então aqueles homens foram atados com as suas capas, e seus calções, e seus chapéus, e suas vestes, e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. Então, eles foram lançados com as suas roupas, com as suas vestes. A única diferença é que eles foram atados, eles foram amarrados. E qual era o objetivo? O objetivo era fazer com que eles fossem mortos, eles fossem carbonizados, né? Com certeza, numa situação comum, numa situação normal, as roupas iam fazer com que aqueles jovens morressem rápido, porque o fogo iria consumir tudo, né? Aquela fornalha aquecida 7 vezes, com certeza aqueles jovens com as suas roupas, a tendência era carbonizar, não ficar absolutamente nada daqueles jovens, virar cinza. Mas é bom lembrarmos isso, que a nossa vida está nas mãos de Deus. E é Deus quem decide o dia da nossa partida. Nós dissemos nos programas anteriores, né? Que às vezes Deus nos livra da luta, às vezes Deus nos livra na luta e às vezes Deus nos dá graça para nós suportarmos. Então, aqueles jovens com certeza não estavam amedrontados, mas eles estavam confiantes que Deus poderia fazer o milagre. E caso Deus não fizesse, que eles morressem, que as suas vidas perecessem, mas contanto que eles não pecassem contra Deus. Para aqueles jovens hebreus, seria muito pior se curvar. Seria muito mais perigoso para eles se curvar diante da imagem do que ser lançado lá naquela fornalha de fogo ardente. E é bom nós lembrarmos algo que ocorre em nossos dias. O povo de Deus sempre foi alvo de perseguições. Se você ler, por exemplo, o Antigo Testamento, você vai perceber isso,
que no Antigo Testamento o povo hebreu foi alvo de muitas perseguições, de muitas nações estrangeiras que desejaram exterminar o povo judeu. Que coisa interessante, quando Moisés vinha, conduzindo os hebreus que saíram lá do Egito, pediu permissão para passar nas terras de outros povos, de outras nações, como os moabitas, por exemplo. E Moisés mandava dizer, olha, nós não vamos comer do fruto da terra, nós não vamos beber a sua água. Se consumir alguma coisa, nós pagamos. Nós só queremos passar. Mesmo assim, os povos, as nações quiseram guerrear contra Israel, como Amaleque fez. Quantos povos tentaram exterminar o povo hebreu nas páginas do Antigo Testamento? Nas páginas do Novo Testamento, nós vamos perceber que a perseguição gira em torno do povo judeu e depois em torno dos cristãos. Quantos cristãos que não foram mortos, queimados vivos, lançados às feras, jogados nas arenas, devorados pelos leões? Quantos que não foram martirizados, foram decapitados? No livro de Atos, nós encontramos a história das perseguições, das prisões. E hoje, 2 milênios depois, a história se repete. Existem cristãos sendo torturados e mortos no mundo inteiro. Existem países totalitários onde existe perseguição ao evangelho, em que a pessoa não pode professar a sua fé. Existem países em que as pessoas são obrigadas a participar daquela religião, porque caso não participem daquela religião ou mude de religião, eles simplesmente são perseguidos e mortos, às vezes até pela sua própria família. Então, todo aquele que quer servir a Deus deve estar disposto, preparado para enfrentar os dissabores, as perseguições. Então, aqueles jovens hebreus, qual foi o crime daqueles jovens hebreus? Simplesmente não querer se curvar. O fato de servirem a Deus e de entender que aquela prática idolátrica, ou idólatra, era uma abominação. Nós já lemos vários textos aqui que Deus proíbe a idolatria, que Deus não aceita o culto a outros deuses. Talvez se fosse outra pessoa até dissesse, olha Deus, eu vou me curvar aqui, tu sabes, é uma exigência, é uma ordem, é uma lei, mas tu sabes que eu sou crente, que eu sirvo só a ti, mas eu vou dobrar o joelho aqui. Aqueles jovens disseram, não, nem dobrar os joelhos nós iremos, nem nos curvar nós iremos. E aí, Deus não impediu que eles fossem lançados lá na fornalha. Deus permitiu, mas por quê? Porque Deus queria que o seu nome fosse glorificado. E é interessante nós lermos o que está lá no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 43, versículos 1 e 2, que diz assim, mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas porque eu te remi, chamei-te pelo meu nome, tu és meu. Aí diz, quando passares pelas águas estarei contigo, e quando pelos rios eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo não te queimarás, nem a chama alguma arderá em ti. Esse texto de Isaías, com certeza já havia sido escrito antes do livro de Daniel, porque Isaías profetizou mais ou menos 700 anos antes de Cristo. Daniel profetizou por volta do ano 600 anos antes de Cristo, havia uma diferença de mais ou menos 100 anos. É possível que os jovens hebreus tenham tido acesso a esse texto bíblico. É possível que o Espírito Santo tenha lembrado a eles essa promessa. Versículo 3, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador. E quem sabe, não posso dizer isso ao certo, mas talvez eles entraram confiantes, como que diz assim, nós vamos entrar e vamos sair lesos, porque é uma promessa, Deus prometeu isso através do profeta Isaías. E o que é que acontece? Volta ao texto mais uma vez para nós relermos. Então aqueles homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram atados, amarrados, com as suas capas, os seus calções, os seus chapéus, as suas vestes, e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. Versículo de número 22, pode passar o texto, por gentileza. E é interessante, a temperatura estava tão alta
que os soldados, os homens fortes do reino, que foram levar aqueles jovens hebreus, eles foram carbonizados, foram queimados, eles morreram só com o calor daquela fornalha. Veja o que o texto diz, e porque a palavra do rei apertava, em outras versões diz, porque o rei tinha pressa, tinha urgência, o rei havia obrigado, exigido que lançasse os jovens, e o forno estava sobremaneira quente. Não podemos dizer a temperatura, porque a Bíblia não diz, mas havia uma temperatura muito alta ali. A chama, ou seja, aquela quentura, aquela temperatura do fogo, matou aqueles homens que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego. E é interessante que isso ocorreu e foi registrado para que posteriormente os críticos da Bíblia não quisessem justificar o milagre. Porque é isso que acontece. Os céticos estão sempre procurando, sabe, uma justificativa, uma explicação para explicar os milagres da Bíblia. E milagre não se explica. Se houver uma explicação, deixou de ser milagre. Milagre não se explica. E a Bíblia está repleta de milagres. E nós cremos nos milagres que estão descritos na Bíblia, que foram escritos, que foram registrados, para que nós pudéssemos crer, para que nós pudéssemos confiar na grandeza, na soberania, no poder deste Deus. Mas o que é que os críticos fazem? Eles estão sempre buscando uma explicação científica ou arqueológica para justificar o milagre. Por exemplo, quando os críticos já não se levantaram para dizer que de certo em certo tempo, lá no Mar Vermelho, as águas baixavam, e aquilo era um fenômeno da natureza, e quando os filhos de Israel passaram ali a pés enxutos, né, era porque havia, em determinada época do ano, que as águas secavam. O que eles não sabem explicar é como que o exército de Faraó morreu com tão pouca água, já que era um fenômeno da natureza. A ressurreição de Cristo não é diferente. Quantos críticos que querem justificar a ressurreição, dizendo que indefesos discípulos foram lá e conseguiram roubar o corpo de Jesus, mesmo sabendo que estavam as guardas ali, disseram que os soldados dormiram. Há até quem diga que Jesus não estava morto, ele estava meio morto, e depois ele se recuperou e saiu de lá e pensaram que ele havia ressuscitado. Ou seja, os críticos querendo sempre justificar. Mas nós vamos observar, porque se esses soldados não tivessem morrido, com a quentura, não é? Com a alta temperatura, o que era que os críticos iriam dizer? Não, mas na realidade, quem sabe, aquele fogo, a fumaça, ou que não estava tão aquecida, ou que houve uma certa benevolência, que não havia a temperatura que as pessoas pensam. E para não deixar dúvida nenhuma do milagre, porque Deus é grande, é poderoso e deixa as evidências para que ninguém duvide do seu poder, para que nós possamos crer, para que nós possamos acreditar. Os soldados, os fortes, os valentes foram lá levar os 3 jovens hebreus e eles não foram, os valentes não entraram na fornalha, mas só com o calor, com a temperatura, eles morreram. Não morreram dentro da fornalha, morreram fora. E o que era de se esperar dos 3 jovens hebreus? Que eles fossem carbonizados, totalmente carbonizados, ao serem lançados dentro da fornalha. Já que até mesmo aqueles que não entraram na fornalha morreram com a temperatura. Versículo 23, deixa eu ler o versículo 22 mais uma vez, abre a tela por gentileza. E porque a palavra do rei apertava, ou seja, o rei tinha pressa e o rei estava irado, o forno estava sobremaneira aquecido, a chama do fogo matou aqueles homens que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego. Pode passar o texto, versículo 23. Aí diz, e estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados, ou seja, amarrados, dentro do forno de fogo ardente. Então, humanamente era impossível que aqueles jovens saíssem ilesos. Era impossível, não tinha como escapar. Qual foi o seu crime? Simples. Não quiseram se curvar, não quiseram se prostrar diante
daquela estátua, diante daquele culto idólatra. Foram lançados. E o que é que ocorre? Pode passar, versículo de número 24, pode passar o texto. Aí diz, então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Ou seja, ele estava como que olhando, como que observando de longe, olhando aquela cena, presenciando. Já que ele estava cheio de ira, já que ele estava cheio de ódio, quem sabe agora aquilo iria confortar o seu coração, dizendo, aí, desobedeceu, vão ser lançados. Desobedeceu, vão ser queimados. Desobedeceu, vão ser consumidos. Mas o que é que acontece? Ele fica admirado porque as coisas que Deus faz é de causar espanto, é de causar admiração. Volta ao texto mais uma vez, ele se espantou. Por que ele estava espantado? Porque as coisas que Deus faz é para causar espanto mesmo, é para causar admiração. Deus faz coisas que as pessoas não esperam, que as pessoas não entendem. Aí ele diz assim aos seus capitães, não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei, é verdade, ó rei. Passa o texto, versículo 25. Não eram 3 os homens? Versículo 25, pode passar. Aí ele disse assim aos seus soldados, aos seus grandes, né? Eu, porém, vejo 4 homens soltos. Veja que coisa interessante. Eu vejo 4, eu estou vendo um a mais. Eu estou vendo 4 homens que estão passeando dentro do fogo. E nada há de lesões neles. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então, nós podemos só desse texto extrair várias lições para as nossas vidas. Volta ao texto, por favor, para nós extrairmos algumas lições. Primeira lição que nós vamos extrair só desse texto. Ele diz assim, eu, porém, vejo 4 homens. Então, primeira lição é que Cristo está conosco. Abre a tela, por favor, obrigado. Em meio às provas, em meio às adversidades, em meio às lutas, em meio às perseguições, nós não estamos sozinhos. A verdade é essa, quando nós estamos sendo provados, quando nós estamos passando por momentos difíceis, muitas vezes nós temos a impressão que Deus nos esqueceu, que Deus nos abandonou, que Deus já não se importa conosco. Sejamos sinceros, é ou não é? Não é verdade isso? Parece que Deus não ouve as nossas orações, parece que Deus não atende mais o nosso clamor, parece que nós estamos clamando em vão, parece que Deus não está vendo a temperatura, parece que Deus não está vendo a cilada, a armadilha que prepararam para nós, parece que Deus não está vendo a perseguição. Mas a primeira lição que nós podemos extrair só desse texto é que Deus está conosco em meio às dores, em meio aos sofrimentos, em meio às noites escuras. Esse momento que o mundo está vivendo, esse momento de muita morte, de muito luto, de muita dor, de muito sofrimento, tenhamos essa certeza, Deus está conosco. Nem sempre nós podemos vê-lo, mas mesmo quando nós não estamos vendo, nós podemos sentir que Deus está conosco, guardando, cuidando, livrando, protegendo, ou, quando Ele não nos livra, nós já falamos sobre isso, nos dando graça para suportar. Não resta dúvida que nesse período de pandemia, nós oramos por muitos e muitas servas de Deus, que Deus achou por bem guardá-los, que Deus achou por bem recolhê-los ao seu celeiro. E não é que Deus não atendeu a nossa oração, é que Deus fez conforme a sua vontade. Deus achou por bem guardá-los. Mas nós temos essa certeza. Para os que ficam, nós podemos contar com o consolo do Espírito Santo, com o conforto de Deus, com a presença de Deus. Foi Jesus que prometeu. Jesus disse, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E todos os dias significa dizer, nos dias de tristeza, nos dias de alegria, nos dias de choro, mas também nos dias de sorriso.
nos dias que nós estamos trabalhando, mas nos dias que estamos desempregados, nos dias que temos fartura, abundância, mas nos dias que estamos sentindo necessidade de alguma coisa. Nós precisamos confiar nesse Deus, que não nos deixa, que não nos abandona, que não nos desampara, que sempre está conosco lado a lado, ombro a ombro, nos ajudando, nos socorrendo a enfrentar as intempéries da vida, as dificuldades. Por maior que seja a sua dor, por maior que seja a sua tristeza, por maiores que sejam as tuas lágrimas, mas eu quero te dizer, Deus está contigo, Deus está conosco. Não pense que Ele nos deixa, que Ele nos desampara, que Ele nos abandona. Deus está conosco. Você já ouviu? Com certeza, a grande maioria já ouviu esse poema. O poeta diz que ele começou a lembrar-se das grandes dificuldades que ele viveu, que ele vivenciou. Mas ele pôde ver que sempre que passava pelas dificuldades, ele via 2 pares de pegadas na areia. E ele interpretou, era o meu e o do Senhor que estava comigo, do meu lado, me ajudando, me socorrendo, me fazendo companhia. Mas quando ele lembrou-se do momento de dores mais difícil da sua vida, ele viu apenas 1 par de pegadas e ele interpretou dizendo, eu estava só, Deus não estava comigo, Deus me desamparou naquele momento. Mas ouviu a voz de Deus dizendo, não, meu filho, é que naquele momento eu estava te conduzindo nos braços. Então, a primeira lição que nós podemos aprender é essa, que Deus está conosco, ainda que eu não veja, mas eu sei que eu não estou só. Nós não estamos sozinhos. Foi Jesus quem disse, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Volta ao texto mais uma vez, para nós extrairmos outra lição. A segunda lição é que os homens estavam soltos. Pode trazer a tela, por favor. Eles haviam sido amarrados, mas agora estavam soltos. Então o fogo não consumiu as suas vestes, o fogo não consumiu o seu chapéu, o fogo não consumiu suas alpacas, suas sandálias, mas consumiu a corda, as prisões. Então os jovens agora estavam soltos, já não estavam mais presos, já não estavam amarrados. É que o fogo só foi capaz de queimar as cordas que lhe amarravam. Então aqueles jovens já não estavam mais presos. E quando Deus entra em ação, Deus entra para trazer liberdade, para trazer libertação, para soltar aquele que estava preso. Volta a tela mais uma vez. A terceira lição que nós podemos aprender é que nada há de lesões neles. Pode deixar o texto por gentileza. Então, primeiro, havia 4 homens. Ele estava vendo um homem a mais ali, além dos 3 jovens hebreus. Segunda lição, eles estavam soltos, já não estavam mais presos, já não estavam mais amarrados. Terceira lição, eles estavam passeando, andando dentro do fogo e não havia lesões, não havia queimaduras, eles não estavam carbonizados, eles não estavam com temperaturas de 1º, 2º e 3º grau, que era o mínimo que poderia se esperar, queimaduras de 3º grau, não, nada disso, eles estavam ilesos. Não havia nenhuma queimadura, não havia chamas nele. E ele diz que o aspecto do 4º homem era semelhante ao filho dos deuses. Pode trazer a tela. Então, tudo nos leva a crer que aquilo foi uma teofania. O que é uma teofania? A palavra teofania vem do grego, theos, Deus, e fania, uma aparição. Nós vamos perceber que em algumas ocasiões, nós podemos ver isso claramente nas páginas da Bíblia, que Deus, ou o próprio Cristo, muitas vezes tomou uma forma angelical para aparecer aos seres humanos, para aparecer aos homens, em alguns momentos específicos. É como se o próprio Deus, ou o próprio Senhor Jesus Cristo, antes da sua encarnação, tivesse tomado uma forma angelical e aparecido aos homens em momentos específicos. É o que dá-nos a entender. É que houve aí uma manifestação do próprio Cristo. Porque quando ele disse que era semelhante ao Filho dos deuses, claro, ele não era crente, não era salvo. Ele não conhecia a Deus perfeitamente. Ele não disse que era semelhante ao Filho de Deus, até porque Cristo ainda não tinha se revelado, ainda não tinha se manifestado. É claro que se fosse hoje,
E se fosse um crente que tivesse dito isso, ele dizia assim, o quarto homem é semelhante ao Filho de Deus. Mas quando ele diz ao Filho dos deuses, foi a forma que ele interpretou. Mas nós podemos entender isso e traduzir como sendo uma aparição teofânica. Vamos ler apenas 2 textos, dos muitos que poderíamos citar. Vamos ler 2 textos que nos mostram essa expressão ou essa manifestação teofânica, melhor dizendo. Não a expressão, mas a manifestação teofânica. A primeira que eu gostaria de ler está lá no capítulo 5 do livro de Josué, dos versículos 13 a 15. É bem verdade que a epígrafe diz assim, um anjo aparece a Josué. Mas se lermos o contexto, nós vamos perceber que não era um anjo comum, não era um anjo qualquer. Observe que Josué, onde estava? Josué estava prestes a conquistar a cidade de Jericó. E Josué simplesmente não sabia o que fazer. Por quê? Por causa dos muros altos, das muralhas de Jericó. O povo estava guardado, protegido dentro da cidade, dentro das muralhas, e Josué não sabia o que fazer. Aí, de repente, diz no versículo 13, capítulo 5, versículo 13. E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, que levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua, ou seja, um soldado com a espada desembainhada. E chegou-se Josué a ele e disse, és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Quando Josué viu aquele soldado com a espada desembainhada, não identificou se ele era hebreu ou cananeu, se ele era de Jericó ou se ele era do povo israelita, não reconheceu. Aí perguntou, és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Como que diz assim, tu és hebreu ou tu és cananeu? Aí ele diz assim, não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então, príncipe, e o que é um príncipe? É o filho de rei. Então, dá-nos a entender que seja o próprio Cristo aqui encarnado. Aí você vai dizer, professor, mas isso aí não é suficiente, não. Isso aí é achismo seu. Tenha calma, vamos ler o texto. Aí ele diz, eu venho como príncipe do exército do Senhor. Então, Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou. Josué adorou este soldado que estava com a espada desembainhada. E disse assim, que diz meu senhor ao seu servo? Então Josué se curva, Josué adora, e Josué diz assim, que diz meu senhor a seu servo? Josué reconheceu que aquele soldado era alguém superior a ele. Aí ele disse assim, então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué, descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. A mesma expressão que Deus havia dito a Moisés lá na sarça, capítulo 3 do livro do Êxodo. Lembra disso? Descalça as alparcas dos pés. Mas é interessante que, a partir do capítulo 6, versículo 2, diz, então disse o Senhor a Josué. Ele agora, o texto já não diz mais que era aquele soldado com a espada, mas diz é o Senhor. Era Deus falando através daquele ser. Então, se esse ser angelical recebeu adoração, cremos sim que era uma manifestação teofânica. O outro texto, nós não vamos ler todos os versículos, mas eu vou citar para que você possa ler. Lá no livro de Juízes, capítulo de número 13, que é a ocasião em que um anjo aparece à mãe de Sansão. A mulher que iria dar luz a Sansão, é melhor dizer assim, porque ela não era a mãe de Sansão ainda, porque Sansão não tinha nascido. Mas apareceu esse ser angelical aqui, Juízes capítulo 13, versículo 2, diz assim, e havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e a sua mulher estéril não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a essa mulher e disse-lhe, eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Se você ler o contexto, você vai perceber isso, que esse anjo do Senhor aqui, inclusive está com A maiúsculo, tudo leva a crer que era uma manifestação teofânica, ou o próprio Deus, ou o próprio Senhor Jesus Cristo. Observe que lá nos versículos de número 17, diz assim, disse Manoá ao anjo do Senhor, qual é o teu nome?
para que quando se cumprir essa palavra te honremos. E o anjo do Senhor lhe disse assim: por que perguntas pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Então Manoel trouxe um cabrito, ofereceu a ele um holocausto. Versículo 21 diz que ele nunca mais apareceu. E Manoá reconheceu que ele era o anjo do Senhor. Versículo 22. E disse Manoá à sua mulher: certamente morreremos, porque temos visto a Deus. Versículo 23 diz assim a sua mulher: se o Senhor nos quisera matar, não aceitaria da nossa mão o holocausto e a oferta de manjares, nem nos mostraria tudo isso, nem nos deixaria ouvir tais coisas. Então cremos a outras ocasiões, né? Aquele anjo que Jacó lutou com ele, o próprio anjo do Senhor que apareceu a Gideão, e outras ocasiões em que o próprio Deus ou o próprio Cristo aparece. Então tudo leva a crer que este quarto homem, que era semelhante ao Filho dos Deuses, não era um anjo comum, mas era uma própria manifestação teofânica. Era Deus que aparece para dar livramento e permite que Nabucodonosor veja, para reconhecer a grandeza e o poder de Deus.